Fala galera, vamos a mais uma videoaula com o professor Roberto Brasil e hoje nós vamos falar sobre gráfico de substâncias e misturas. Nas aulas anteriores nós já falamos sobre substâncias e misturas, suas definições, suas características, suas classificações, e hoje nós veremos os gráficos. E já dentro desse conceito de misturas, nós vamos falar sobre as misturas especiais, as misturas eutéticas e as misturas azeotrópicas, também fornecendo suas definições e, lógico, a análise do seu gráfico. É importante, galerinha, você ter o gráfico em mãos para poder você acompanhar como é que você vai fazer essa análise de cada um dos gráficos que nós veremos hoje. Lembrando que você pode identificar uma substância através das suas características, mas também saber se ela é uma substância ou uma mistura através dos seus gráficos. Beleza, galera? São apenas 4 gráficos e vai ser moleza. Vamos lá! Uhul! Vamos começar pelo gráfico das substâncias. Como é que você percebe que você está lidando com uma substância química quando você olha para um gráfico? Você vai direto, galera, no ponto de fusão e no ponto de ebulição dessa substância. Se no ponto de fusão e no ponto de ebulição essa temperatura de fusão estiver constante em função do tempo e a temperatura de ebulição também estiver constante em função do tempo, o que quer dizer isso, galera? Isso quer dizer que enquanto está derretendo a substância, o tempo vai passando, mas a temperatura nem aumenta nem diminui. Nós dizemos então que nós temos a temperatura constante, ela não está mudando o seu valor. Se no gráfico a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição for constante em função do tempo, você tem o gráfico de uma substância, seja ela simples ou seja composta. E lembrando que você pode ter esse gráfico com a temperatura aumentando, que é um exemplo, né, da lousa, ou a temperatura diminuindo. Aí é lógico, você não terá uma ebulição, você terá uma condensação. Se o gráfico, a temperatura estiver diminuindo, você não terá uma fusão, e sim uma solidificação. Ficar atento só para esses detalhes, galerinha. Quando você tem uma mistura comum, em momento algum, nem a fusão nem a ebulição será constante em função do tempo. Percebam que há um espaço, um intervalo, né, de temperatura enquanto o material está derretendo e enquanto o material está fervendo. Ok, galerinha? Então, no gráfico de uma substância, você tem duas regiões onde a temperatura ela é constante em função do tempo. No gráfico de uma mistura comum, em momento algum, você terá essa região da fusão ou ebulição constante em função do tempo. Ok, galera? Vamos agora aos casos especiais das misturas. A grande maioria das misturas que nós conhecemos, elas têm esse comportamento aqui. Então, é normal que quando você coloque materiais para separar de uma mistura comum, você tenha oscilação tanto na temperatura de fusão quanto na temperatura de ebulição desse sistema. Só que existem misturas que elas são chamadas de misturas especiais. O seu nome especial se dá porque elas têm comportamentos muito parecidos com uma de uma substância durante a fusão, no caso de misturas eutéticas, ou durante a ebulição, no caso de misturas azeotrópicas. As misturas chamadas de eutéticas são misturas entre sólidos, galera. São misturas
entre sólidos que terão um comportamento muito parecido com o de uma substância durante o seu derretimento. Galerinha, isso não é comum dentro da química. Quando você coloca materiais sólidos para derretê-los, primeiro sai aquele que tem o menor ponto de fusão e depois sairá aquele que tem o maior ponto de fusão. Nas misturas eutéticas, eles estão misturados dentro de uma tal proporção que, quando você colocá-los para derreter, os dois derreterão ao mesmo tempo. Por exemplo, galerinha, o chumbo, ele é um elemento químico que tem ponto de fusão de 327 graus Celsius. O chumbo. O estânio, símbolo SN, ele tem um ponto de fusão de 232 graus Celsius. Chumbo 327, estânio 232 graus Celsius. Quando eu coloco uma mistura formada por 38% de chumbo com mais 62% de estânio, eu tenho uma mistura que irá fundir, irá derreter a aproximadamente 183 graus Celsius. Uma temperatura de fusão bem menor do que os seus respectivos metais que formam essa liga metálica. Nós temos uma série de misturas eutéticas bem comuns no nosso dia a dia. O bronze talvez seja a mistura eutética mais comum. As amálgamas, né, que são misturas que têm mercúrio, amálgamas de mercúrio, amálgamas de prata. O latão é outra mistura eutética muito comum. Já as misturas azeotrópicas, galerinha, elas seguem a mesma linha de raciocínio. Quer dizer, só que agora elas são misturas entre líquidos. O céu aqui já está indo para o saco, vamos trocar aqui. São misturas entre líquidos. Quer dizer, durante a fusão, uma mistura azeotrópica tem comportamento de uma mistura comum. Observe, a temperatura ela oscila em função do tempo, mas durante a ebulição, o comportamento de uma mistura azeotrópica ele é muito parecido com o comportamento de uma substância química. E de novo, galera, isso não é comum, por isso que é chamado de casos especiais das misturas. O comum seria, em uma mistura entre líquidos, quando você colocar para aquecer, aquele que tem o menor ponto de ebulição irá ferver primeiro, depois a temperatura do sistema aumenta até o próximo líquido, até o ponto de ebulição do próximo líquido, e começa a sair o líquido seguinte. Assim, consequentemente. Já numa mistura azeotrópica, isso não acontece. Quando você mistura dentro de uma proporção específica líquidos diferentes, eles vão ferver numa temperatura diferente das suas respectivas temperaturas de ebulição de cada um dos líquidos que compõem essa mistura. Exemplos clássicos de misturas azeotrópicas é a mistura que existe entre álcool e água. Existem diversas proporções entre álcool e água que formam misturas azeotrópicas. Por exemplo, o álcool 96, o álcool 70, que é tão divulgado hoje, são misturas azeotrópicas, misturas em dado percentual de acetona e metanol, de metanol e clorofórmio, são misturas azeotrópicas que a gente utiliza, né, no dia a dia de um laboratório. Então, galerinha, vamos fazer uma pequena revisão da nossa aula de hoje. Hoje nós falamos sobre os gráficos que envolvem as substâncias e as misturas, e dentro dos gráficos das misturas nós temos as misturas chamadas de misturas especiais, que são as misturas eutéticas e azeotrópicas. Como é que você vai conseguir diferenciá-las, galerinha, uma da outra? No gráfico de uma substância química, você terá sempre
duas regiões do gráfico onde a temperatura ela é constante em função do tempo: a fusão e a ebulição. No gráfico de uma mistura comum, você não tem em momento algum nenhuma região constante em função do tempo, nem na fusão, nem na ebulição. Já nas misturas eutéticas, que é uma mistura especial, você tem o comportamento muito parecido com o de uma substância química durante a fusão, mas observe que a ebulição é muito parecido com o de uma mistura comum. Já numa mistura azeotrópica, você tem o comportamento muito parecido com o de uma substância durante a ebulição. Percebam? A ebulição de uma mistura azeotrópica tem um comportamento muito parecido com o de uma substância. Já durante a fusão, ela tem um comportamento idêntico ao de uma mistura comum. Esses são os gráficos das substâncias e das misturas que você tem que analisar, galerinha. Tem que pegar o caderno, tem que pegar o livro, tem que pegar uma imagem, se não der para enxergar direitinho aqui, que você consiga analisar esses gráficos, ok? Conto com vocês. Vamos pegar os exercícios do caderno, os exercícios do livro, os exercícios que serão mandados para a classe e manda bala, galera. Coloca, deixa para lá.